Olá! Bem-vindos a mais um episódio do Pode Ser Verdade. Eu não sei nem porque eu tô rindo aqui, Alexandre, porque hoje o episódio é sobre a raiva. Não é pra rir, não é pra dar risada, é pra bum! É pra ficar com raiva. Alexandre tá atacado aqui hoje, Hoje eu tô empolgado. Hoje tá empolgado. Hoje os episódios tão bons. Eu tô aqui pós-semana sem voz, fiquei rouca do nada. Nunca do nada, né, Alexandre? Nunca do nada. Talvez seja um bom momento pra falar sobre a raiva, talvez. Excelente momento, pós-semana de prova, pode várias coisas. Pô, cara, hora de soltar a raiva tô eu aqui falando de obra de novo. Obra, prova. Solta tudo. Estamos de férias, né, Ale? Também não estamos com tanta raiva. Mas vamos lá. A voz voltou, vamos gravar. E aí eu já quero começar o episódio falando, você já sentiu raiva? Tô vivo, né? Basta estar vivo pra sentir raiva. Basta estar vivo. Ela é uma reação humana, né? E é muito interessante falar isso porque ela é uma reação humana básica. Então a gente sempre traz o que é. Se é sentimento, se é Uma emoção. E aqui é uma reação humana. E ela pode ser física ou mental. Sim. E dois elementos que fazem você sentir essa reação humana. Uma situação de ameaça ou uma situação de extremo prejuízo. Levei um prejuízo em determinada situação, eu fico com raiva. Mas exatamente, Carol. Ela tem essa natureza física, biológica ali de como essa emoção se expressa no nosso corpo como uma forma de reação a um fato e também um fenômeno psicológico, né? Uma ideia de que como eu interpreto essa minha reação e como que eu mantenho, como eu expresso ela dessa forma. Ela pode até, alguns autores até dizem ela como uma resposta secundária a outros sentimentos, como medo, frustração, algumas outras formas que desencadeiam a raiva, né? Dizendo assim, como se ela fosse a ponta do iceberg, né? Ela é o que você vê ali, mas dentro, profundamente, tem muitas outras coisas passando que você tá expressando ela só como a raiva, mas não necessariamente você está com raiva na situação de fato. Sim, ela vai entrar esse prejuízo, né? Ou essa ameaça que gera outras emoções e a pontinha do iceberg ali é a raiva porque está expressando aquilo. E os estoicos, acho que muitos dos meus estudos assim para raiva, ela vem do estoicismo ali, não tem como não falar de estoicismo quando fala de raiva, porque é um recurso poderosíssimo para lidar com... se você é uma pessoa que sente muita raiva, se você é uma pessoa que já sentiu raiva, você precisa entrar em contato com isso agora, estoicismo é uma boa saída, né? Meditações de Marco Aurélio, começa com isso. E segundo os estoicos, a raiva ela é uma emoção que destrói, né? Ela tem aquela reação física, né? Ela turva. Quando você tá com raiva, parece que todos os seus, né? Vamos que lembrar de um momento que você tava muito raivoso ali. As suas emoções, a sua cabeça, seus pensamentos, eles ficam turvos. Sim. Tudo entra em... A gente age sem sentido, né? E a gente tem que controlar, porque qualquer ação que a gente toma nesse momento, ela é prejudicial, né? Ela não é uma ação racional, uma ação boa. Então, ela nos destrói, segundo o estoicismo. Claro, gera até uma reflexão. Quem aqui nunca tomou uma decisão em raiva que depois se arrependeu, né? Estando num momento de raiva. A famosa cabeça quente, né? Os pensamentos turvos, né? E eu gosto de dividir ela, Carol, em duas maneiras. Porque a raiva, quando ela é um mecanismo de defesa, ela é uma expressão natural e ela é saudável para o corpo. Ela tem um momento que é, por exemplo, quando o seu limite é ultrapassado, ela vai reagir como uma forma de defesa. Ela vai surgir como uma forma de defesa porque você está segregando o seu limite. Posso trazer um exemplo? Pode trazer. Por exemplo, o término de uma relação em que você passa ali por um momento de aceitação, de negação, depois vem a raiva. Sim. Né? E ali, nesse momento que vem a raiva, ela tá te protegendo. Esse momento talvez é para você sair de um status que você tá e para você entrar num status mais de proteção. Existe... Eu penso, às vezes, dependendo do estado, principalmente em casos delicados como o término, a raiva ela pode ter um papel que eu não vejo tanto como defesa. Acho que ela pode ter, às vezes, papéis ali muito mais
ponta do iceberg, ela ser muito a ponta do iceberg de outras coisas. Pra mim, eu vejo ela assim, como defesa no seu limite, vamos colocar um limite físico, assim, por exemplo, você se sente ameaçado por alguma coisa. Você pode usar e nisso é você defendendo literalmente, imagina a sua defesa. Que isso é como eu enxergo a raiva saudável, vamos colocar entre aspas, assim. E então, pra mim, por que ela existe? Porque pra mim ela existe no presente. Ela aconteceu, ela me serviu, ela teve um propósito e ela passou. Ou seja, isso pra mim é como eu enxergo Você essa não reação. ficou ali numa narrativa pra poder alimentar a raiva. Exatamente. Que é super negativo. Que é super negativo. Esse é meu ponto. A raiva, quando ela tá no presente, cumpriu um papel, passou, ela teve o seu propósito. Agora, a não saudável é essa. E tem autores que vão dizer, essa não saudável, ela ocorre quando você tem limites que foram ultrapassados, em geral, na infância, e você não conseguiu expressar isso, você não conseguiu se defender com isso, porque obviamente você era, né, menos... conseguia expressar menos isso. Então, isso ela acaba acumulando dentro de você. E aí é onde mora a diferença entre o presente e o passado. A sua raiva, ela responde mais a feridas do passado do que a uma defesa do presente. Então, quando ela rompe essa barreira do presente e defendendo o seu limite, ela fica no passado e ela começa a ser de remoer coisas que não estão no presente, aí sim ela perde a sua parte de defesa e vira uma parte não saudável. E aí ela começa a se alimentar sozinha. Você vê que essa raiva, quando você sente ela, se você entra em contato com ela, o natural seria ela sair, e ela começa a crescer. Ela cresce, 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 e é um monstro que não para de crescer, porque ela, novamente, ela é a ponta do iceberg, ela não é a origem do sentimento. Sim. E se a gente parar pra racionalizar, basta ser humano, né, na verdade, a gente tá suscetível às leis da natureza o tempo todo, né? Então, a gente vai ser atingido o tempo todo por qualquer coisa, a qualquer momento. Então, essa raiva talvez vai ser sentida, mas a narrativa é o que a gente tem que se livrar, né? Mas, Ale, te ouvindo falar fez refletir sobre vários momentos em que a gente sente raiva, na verdade, na vida. Pensando até no aspecto de estresse, assim. Tem gente que sai de casa e sente muita raiva no trânsito, assim. Tem gente que sente muita raiva ali na relação com o filho. E aí você trouxe, né, da onde vem, né? Qual é o seu passado que te faz dar esses gatilhos de raiva? Porque aí você tá falando de sofrimento de narrativa, de ficar ali cozinhando uma situação que te explode a cabeça, né? Versus a proteção. Eu acredito que a raiva não só no momento de ameaça, um momento de proteção pós-situação também pode ser bom. Imagina que eu, sei lá, tive um problema com o zelador do meu prédio, ele teve um comportamento muito ruim na hora, não reagi e tal, mas depois de muito tempo, depois de 2, 3 semanas, eu senti raiva daquela situação. É um pouco protetivo, querendo ou não, porque é você ali digerindo o que aconteceu e você sentir que aquilo foi injusto, que aquilo não foi coerente, que não era daquele jeito que ele deveria, e você tá com raiva. Mas eu acho que assim, o exercício que a gente tem que fazer é o que você faz com isso. Em quanto tempo você fica nisso? Eu acho que não só no momento ele é produtivo, ele pode vir ser protetivo no pós, porque cada um tem o seu tempo, né? Eu ia falar timing. Cada um tem o seu tempo. Mas eu acho que é isso. Assim, quanto tempo você fica naquela raiva e quais são as ações que você toma quando você tá com raiva, porque não é o melhor momento pra você tomar ação, né? E se de fato você tá digerindo ou tá remoendo, né? Uma diferença bem grande. Exatamente. Eu concordo super com isso. E a raiva, ela tem uma parte muito nesse mesmo aspecto, de uma janela do autoconhecimento, né? De olhar as raízes da raiva. Se você tá digerindo, você tá entrando em contato com o sentimento e deixando ele passar, entendendo ele. Você pode soltar ele de maneiras saudáveis. Agora, se você tá só remoendo, que é a parte que exige o autoconhecimento, e até o Jung mesmo vai dizer, né, que tudo que nos irrita, principalmente até nos outros, pode nos levar a uma compreensão de nós mesmos. Então a raiva, ela pode ser de uma situação, ela pode ser de uma pessoa, ela pode ser de um fato, ela pode ser de um sonho, e ela é muito
educativa, né? Ela mostra muito sobre você. E geralmente a gente consolida tudo e coloca muito raiva, a gente coloca tudo numa caixinha, tipo, estou com raiva. Sim, não é. E não é isso, né? Pra mim ela é esse sentimento que ele vai te mostrar alguma coisa. A raiva ela é um sentimento que pra mim, cara, de todos os episódios que a gente tem aqui, eu acho que ele é um dos mais poderosos, porque tem muita coisa que envolve ela e conseguir olhar nas entrelinhas exige muita... Interpretar ali? Interpretar, encontrar as origens, entender da onde que ela... o que tá gerando o gatilho. E a segunda parte é você conseguir controlar melhor a raiva dentro de você, você entender como gerenciar isso e as situações que provocam. Então, porque ela é... A raiva é um sentimento que gera movimento. Então ela tem esse lado positivo dela, ela move as pessoas, você não fica parado no lugar. Tem diversos sentimentos que paralisam, a raiva não é um deles, a raiva é um sentimento que move. Agora ela pode te mover pro lugar certo ou pro lugar errado. E é o autoconhecimento que vai te mover e entender o que tá te guiando, ela não deixa de ser um compasso. Sim, complementar ao que você acabou de dizer, Ale, eu vou citar Marco Aurélio e Sêneca pra você morrer de orgulho. Nossa, vamos... O Marco Aurélio, eu não sei se eu vou conseguir citar certinho aqui, mas Marco Aurélio dizia que a nossa raiva e as lamentações nos fazem mais dano do que aquilo que inicialmente gerou, né, aflição na gente. Claro. Então, a raiva que você está sentindo, a lamentação que você está tendo, ela está te dando mais dano. Você teve uma aflição, você teve um atrito que te gerou isso, mas... É mais do que você estava falando, né? Reforça. E Sêneca dizia que a gente sofre mais na imaginação do que na realidade. Que também é complementar ao que você acabou de dizer, né? Com certeza. A raiva ela é muito mais sua do que de qualquer outra pessoa. Ela é sua. E complementando Sêneca com Sêneca, ele também diz, né, que ela é mais prejudicial do que a injúria em si. Como a gente lida com ela geralmente é muito mais caótico do que o fato em si. E ela mais... Sêneca, mais uma vez, ele fala que a raiva é o ácido que faz mais mal ao recipiente em que ela é... Eu também não vou saber se está completamente... Ela faz mais mal ao recipiente em que ela é armazenada, então, do que quando ela é derramada. Então, isso é genial, né? Porque você está armazenando, você está guardando ali. Esse ácido é muito mais prejudicial do que quando você... Solta, né? Solta. Que homem. Muito bom. Então, acho que falando em todos os aspectos, acho que o exercício que a gente deixa aqui é... Da onde vem a sua raiva, né? Você sente muita raiva? Se você sente uma raiva, tudo bem, né? É uma reação natural. Mas de onde vem? Por que você está sentindo raiva, né? E quanto tempo você está ficando nesse status de sentir raiva? Que narrativa você está se contando, né? Acho que essa é a reflexão que a gente deixa hoje. Com certeza. Pra mim, a raiva ela tem muito o que dizer. Então a gente tem que olhar para ela. Existe até uma analogia que você faz assim que os sentimentos são como um boneco de neve e a sua visão é o sol. Então, assim, você olha pra ele derrete. Então, a raiva, quando você olha pra ela numa situação explosiva, ela consegue derreter e você conseguir entrar mais em contato com o sentimento e manter uma maior paz de espírito, vamos dizer. Mas agora, olhar pra ela, mesmo em situações que você não está com raiva de calor de momento, mas sentir por que e de onde eu tenho as minhas raivas, meus momentos de raiva, pra mim, é um dos maiores guias que você tem na sua vida. Muito bom. Obrigada, Lê, por mais um episódio. Obrigada a vocês que estão aqui sempre com a gente. E até a próxima. Até o próximo episódio.